Levítico capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Se alguém não quiser depor como testemunha de um fato que sabe que aconteceu ou que viu ser praticado, então será culpado e sofrerá o castigo. Se alguém tocar em alguma coisa que a lei declara impura, torna-se cerimonialmente impuro e terá de ser julgado culpado. Isso se refere ao cadáver de animal selvagem, ou de animal doméstico, ou de animal que se arrasta pelo chão. A pessoa será culpada mesmo que tenha tocado no cadáver sem perceber. Se alguém tocar em qualquer coisa expelida do corpo humano, coisa cerimonialmente impura, mesmo por descuido, desde no momento em que o receber, será culpado. Se alguém, sem pensar, jurar fazer uma coisa boa ou má, sem perceber que a promessa foi feita precipitadamente, de modo imprudente, quando o perceber, será culpado. Em qualquer desses casos citados, a pessoa terá de confessar a culpa e, pelo pecado que cometeu, fazer uma oferta ao Senhor. A oferta pode ser de uma ovelha ou de uma cabra. O sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para obter o perdão do pecado. Se o culpado não tiver recursos para oferecer uma ovelha ou uma cabra, pode trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta pela culpa do seu pecado que cometeu. Uma das aves será trazida como oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada. O culpado entregará as 2 aves ao sacerdote, que oferecerá primeiro uma ave como sacrifício pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. Depois borrifará o sangue da ave na parede no altar e deixará escorrer o restante do sangue das bases do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, sacrificará a outra ave como oferta queimada, segundo as instruções prescritas. Desse modo, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão de pecados. E o culpado ficará livre daquela culpa. Se o culpado não tiver recursos nem para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ele trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha de qualidade como oferta pelo pecado, mas não derramará azeite nem incenso sobre a farinha, pois é oferta pelo pecado. O culpado entregará a farinha ao sacerdote, que apanhará um punhado representativo da oferta e queimará essa parte sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa oferta é pelo pecado. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para obter o perdão do pecado que aquela pessoa cometeu, e ela será perdoada. O restante da farinha pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor continuou falando a Moisés: se alguém pecar profanando e manchando sem intenção coisas santas dedicadas ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho. O valor da oferta deve atender à avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo usado ao tabernáculo, como oferta pelo pecado que cometeu. O culpado restituirá o que foi profanado ou o que reteve das coisas sagradas, acrescentando 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. O sacerdote pegará o carneiro que é entregue para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para obter o perdão do pecado. E ele será perdoado. Todo aquele que desobedecer alguma lei do Senhor, mesmo sem perceber que esta está desobedecendo, é culpado e deverá ser castigado. Por isso ele terá de trazer do seu rebanho um carneiro sem defeito ao sacerdote, devidamente avaliado de acordo com a tabela de preços usada no tabernáculo. O carneiro será trazido como oferta pela culpa daquele que pecou. Assim, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para obter o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem intenção, e ela será perdoada. E a oferta pela culpa, porque não há dúvida de que ela tornou-se culpada perante o Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo ofensa contra o Senhor, deixando
de desolver alguma coisa, deixando com ele pelo próximo, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, ou não quiser devolver o que foi confiado a ele e que sobrou, o que roubou, o que conseguiu explorando o próximo, ou não quiser devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, ou ainda jurando falsamente a respeito de qualquer coisa em que o homem algum costuma pecar. Quando pecar desta forma, tornando-se culpado, terá de devolver aquilo que roubou ou tomou por meio de extorsões, o que guardou em depósito ou os bens perdidos que achou. Terá de devolver tudo aquilo sobre o que tenha jurado falsamente. Além de devolver tudo, sem faltar nada, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário quando apresentar a sua oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, ele trará um carneiro sem defeito e devidamente avaliado do seu rebanho como oferta dedicada ao Senhor. O sacerdote receberá o animal e oferecerá ao Senhor para obter o perdão dos pecados. E aquele que pecou será perdoado e ficará livre da culpa do mal que fez. O Senhor falou mais estas coisas a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções a respeito das ofertas queimadas. A oferta queimada terá de ficar toda a noite sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ter mantido aceso. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho por baixo e tirará a cinza de cima do altar e a colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para um lugar cerimonialmente limpo fora do acampamento. Enquanto isso, o fogo do altar deve ser mantido aceso. Cada manhã, o sacerdote colocará lenha no altar, mantendo o fogo aceso. Colocará no altar a oferta queimada e queimará sobre ela a gordura das ofertas de gratidão. O fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso, não deve ser apagado. Estas são as leis a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão ao Senhor diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha da melhor qualidade misturada com azeite e com todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e queimará no altar este punhado como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus descendentes comerão o restante da oferta, mas deverão comê-la sem fermento, em lugar sagrado no pátio do tabernáculo. Essa oferta não será cozida com fermento. Essa parte das ofertas de cereais pertence a eles como porção das ofertas trazidas para mim. É coisa santíssima, semelhante à oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer essa parte das ofertas. Essa lei é permanente de geração em geração. Somente eles podem comer das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. Disse ainda o Senhor a Moisés: esta oferta que Arão e seus filhos oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos, um jarro de farinha da melhor qualidade, como na oferta de cereais que é feita regularmente de manhã, é apresentada a metade e à tarde a outra metade, será preparada com óleo numa assadeira e a mistura deverá ser bem feita e a massa cortada em pedaços que, depois de bem cozidos, deverão ser apresentados como oferta de cereais como aroma agradável ao Senhor. O sacerdote que ofereceu o animal comerá a oferta do pátio do tabernáculo, isso porque parecia ser comida no lugar consagrado ao Senhor. Tudo que tocar na carne se tornará santo, e o sangue respinga na roupa de alguém. Essa roupa será de ser levada ali mesmo, no lugar de consagração ao Senhor. A vasilha de barro usada para cozinhar a carne terá de ser quebrada, e se a vasilha, a gordura e a calda levada terá de ser entregada e enxaguada com água.
Somente os homens da família dos sacerdotes poderiam comer desta oferta em uma oferta muito santa. Entretanto, toda oferta pelo pecado, que o sangue do sacrifício é levado ao lugar santo do tabernáculo a fim de obter o perdão de pecado, não será comida, ela será queimada totalmente diante do Senhor.